Começando do nada, episódio de número 75. Hoje estou acompanhado... Eu faço a voz do Paulo Henrique Amorim sem querer. Eu estou acompanhado do Alex Miranda e da Patrícia de Oliveira. Galera, E galera, é o seguinte, no episódio de número 74, a gente começou falando sobre a Lua. O Alex vai fazer uma pergunta. Eu só queria fazer um comentário aqui, uma observação, né? Que a gente já falou um pouco aqui, eu falei das palavras, até no episódio que eu fiz com a Pia lá, a gente fazia, ela falou sobre as palavras, falava sobre essa questão de você ver as letras, e foi interessante porque no episódio 74, que a gente começou a falar sobre isso, e em espanhol, terra, né, que é tierra, soma 74. E justamente aí a gente abriu, falou sobre compartilhar tudo, sobre parte todo, e daí saiu esse negócio da Lua. Achei legal. nossa. E daí vou passar a bola pro Alex, que vai fazer a pergunta dele. Pois é, hoje Tem isso é que eu chamo de sincronicidade. Vambora. a sincronicidade pode ser o próximo episódio. Agora, a questão eu vou aproveitar que tem uma energia do feminino sagrado um pouco mais aguçada aqui nesse grupo, ainda que o Guilherme não goste dessa palavra, é, mas assim, Patrícia, aproveitando um pouco mais isso que você conhece, que você pode compartilhar com a gente, qual a importância da Lua sobre a Terra enquanto Terra enquanto vida, né? Enquanto ser vivente que afeta a gente ou que não afeta? O que você pode passar para a gente daquilo que você sabe? Ou para mim, né? Eu falo, na verdade, as perguntas que eu vou fazer são perguntas leigas, então eu queria que você, de repente, me desse um direcionamento, me ensinasse o que é, como é que funciona isso, né? Já que a gente falou no episódio anterior sobre a Lua tá espelhando a Terra, só que está na lua nova, então não tem exatamente o que espelhar, o espelho nada. Como é que é isso? É bem legal você trazer isso, né? Porque aí a gente volta um pouquinho do episódio anterior, falando da questão de ser parte da natureza, né? Se a gente pegar a questão da influência da Lua, a gente costuma dizer, a Lua é cíclica, né? E aí eu vou trazer ela para um contexto feminino, que é onde eu atuo mais e domino até por ser feminina. Eu costumo dizer que a Lua somos nós, mulheres, o Sol é o homem, né? E a influência da Lua, ela se dá pelo mar, né? Quando geralmente a gente muda a Lua, a gente diz que a maré muda, porque é cíclica. A mulher, ela é cíclica, assim como a Lua, ela tem as 4 fases da Lua. E aí até um pouco, resumidamente, eu digo dessa influência dentro do ciclo menstrual, que é onde a gente se conecta, justamente o nosso ciclo, quando você entra nessa essência feminina, nessa influência, quando um episódio atrás eu disse que a mulher era a terra e o útero era o universo, né? Quando você se conecta com essa essência essa essência terrestre feminina, você se conecta com a influência da Lua. Então, você alinha com ela. E aí, assim, você corresponde ao ciclo menstrual de 28 dias. Assim como a Lua tem um ciclo de 28. Então, você tem várias fases, né? A Lua cheia é onde a gente brinca, se você for numa maternidade, por exemplo, os médicos falam, virou a Lua cheia, é o que mais vai ter é parto. Porque é quando ela está próxima da Terra, né? Ela está cheia, ela está expansiva, ela está conectada para fora, né? Onde ela abre. E é justamente onde a gente, dentro do ciclo menstrual, diz assim, que é o momento da criatividade. É o momento que a mulher está preparada para dar à luz, né? Ela está nessa conexão que a sexualidade ela está mais aguçada para encantar. Então, cada fase corresponde a um momento desse ciclo menstrual. E aí eu trago, né? Se ela influencia na natureza, que é o mar, ou que são os animais, por que não em nós? E aí vem a reflexão, somos parte da natureza e não a parte dela, né? Corresponde ainda mais forte nessa conexão com essa natureza que está aqui, que é a terra, que é a lua, que é o céu,
né? A gente, dentro do taoísmo, dizemos, são as energias celestes e as energias terrestres, né? Uhum. Agora diz uma coisa. Vou te Vai dizer lá. uma. Diga. Não, mais uma coisa também que eu percebi que eu achei interessante, que o outro episódio foi o 74, e justamente a Lua são esses 4, né, 4 ciclos de 7 dias, né? Então tá esse 7 e esse 4. Olha a sincronicidade. E daí, quando você estava falando essa questão da Lua cheia e da Lua nova, que você tinha falado que a Lua nova era a possibilidade do novo, né, de aparecer uma coisa nova, e a Lua cheia é quando isso se expressa. Então, eu acho que isso é uma coisa importante pra gente perceber dentro da nossa realidade, a diferença de quando uma coisa está se expressando e de quando ela foi gerada, que são 2 momentos diferentes. Então, é diferente o momento da concepção e o momento do nascimento. E isso a gente pode levar para todas as realidades que são criadas. Então, e é isso que a gente fala um pouco, por exemplo, de quando a gente está vendo uma realidade que está se expressando, que tá acontecendo agora e se manifestando na nossa frente, às vezes a gente erra na leitura porque a gente está vendo como se fosse um imediatismo dessa manifestação, mas na verdade já tem toda uma prévia que é como se tivesse incubada, que a gente não viu acontecer. E às vezes a gente quer ter um resultado muito rápido para uma coisa e a gente não computa esse período dessa incubação que acontece de uma forma secreta, vamos dizer, de uma forma que não está exposta. Então, se a gente não dá esse espaço interno, esse espaço de não saber até, porque é um momento em que você não está ativamente participando, você não tem a visibilidade dessa manifestação, então, mas esse é o momento que vai determinar o que vai acontecer nesse momento em que se manifestar. E daí isso que eu tô falando, assim, você pega essa figura aí do nascimento, mas isso serve para estar em toda a nossa realidade. Então eu achei interessante essa analogia. Legal. Mas é bem isso mesmo, né? E aí entra as outras fases, né? Cada uma corresponde a uma coisa, mas eu trago muito a lua cheia justamente por estar mais próxima, né? A maré tá cheia, a lua tá cheia, né? A maternidade está lotada, é lua cheia. Ixi, hoje meu plantão vai ser lotado, né? Então tá bem. Mas esse dizer que se fala de lua cheia é um fato realmente? Tipo, as maternidades ficam mais cheias de acordo com o que você observa? Sim, comprovado. É mesmo? Que fantástico, cara! É uma pesquisa mesmo, é comprovado, relato de médicos, se você buscar. A gente, até uma das avaliações que eu faço, né? A gente tem a data provável do parto, e são 2 coisas. Eu fico muito atenta na virada da lua, né? Então, quando tem essa virada de lua, é o que está mais próximo, né? Para aquela gestante, para aquela dolanda. Então, a força, imagina, né? A lua, ela tá nova, e daí ela vai mudar de fase, ela vai para crescente, ou seja, ela vai começar a se expandir. Da crescente, ela vai para cheia, assim vai, né? Minguante. E me fugiu agora, faltou uma, hein, galera? Falei de 4? Sente? Exato, que ela mingua, né? Então cada uma corresponde a uma fase, mas comprovada a maternidade ela fica. A gente diz que é quando ela tá mais próxima da Terra, né? Ela se expande mais. A lua cheia é sempre muito cheia. Agora me diz uma coisa. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Eu não sei se vai fazer algum sentido, mas você como mulher, você chega a sentir a lua de alguma forma? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tive a oportunidade de conhecer de perto, de vivenciar de perto algumas mulheres que entendem que algumas coisas, algumas atividades são melhor feitas durante certas luas. Por exemplo, corte de cabelo, sei lá, tratamento de pele, esse tipo de coisa. Então, você sente isso? Tipo, Super, rola super. isso?
Super, 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 super. É o que eu te digo, quando eu tô nessa conexão com esse sagrado, que o Guilherme não gosta que a gente fale, mas é esse sagrado que é essa natureza, essa minha essência feminina, que é a conexão com essa natureza, eu vou corresponder a cada fase da lua, né? E eu digo que o meu momento de quietude mental, por exemplo, de introspecção, de ficar mais comigo mesma, é na lua minguante, onde ela tá minguando, onde você se guarda. Então, eu vou reparando muito o meu ciclo, né, menstrual, que é onde corresponde o meu feminino, com as fases da lua. Então, eu já sei, eu brinco e digo que a minha criatividade é super fértil no momento da lua cheia, né? Então, ela tá latente. E se você trouxer isso para o seu cotidiano, inclusive empresarial, ele é muito forte, né? Porque... E aí é onde eu te digo, ou seja, não estamos separados da natureza. É o plantio, né? Se você... Hora do plantio, hora de você colocar as sementes é na lua nova. Se você for pesquisar na agronomia, eles trabalham dessa forma. E aí tem a fase da colheita, né? E aí a gente começa a dizer assim, você quer começar um negócio, começa na lua nova, né? Inicia ali. É o momento de você iniciar. A lua minguante é hora de limpar, hora de fazer, de minguar mesmo, voltar para esse processo introspectivo para limpeza, né? Então, como mulher, super, 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 super parte dela. E muito massa, muito massa. Agora, em que momento você tá da Lua? Não sei se é uma pergunta muito íntima, mas fique à vontade para responder ou não. Em que momento eu tô dela? Eu tô na lua crescente, né? A lua crescente é onde as minhas ideias vão surgindo. No entanto, eu propus o podcast de hoje. Tô percebendo, tô fazendo os links aqui. As ideias estão latentes, então é o meu momento crescente, é o momento que eu virei, vamos fazer, então vamos. Sexo de ética, pergunta pro Alex se ele topa e vamos nessa, mas é o momento das ideias. Agora me diz uma coisa, quando se fala de atividade na Lua, agente, né? A Lua, agente de agir, agente no homem, né? Na gente como homem. Eu, assim, talvez eu seja muito insensível em relação à Lua, mas, assim, como eu não tenho muita intimidade com a Lua, tipo, conheço muito pouco da Lua, sei que a Lua pode ser considerada uma energia negativa e não exatamente uma energia ruim, mas uma energia que equilibra. Essa é a única coisa que eu sei, na verdade, mas eu não vejo nada assim, tipo, eu e a Lua, por exemplo, Maré. Eu sei que alguns pescadores poderiam dizer isso, mas o que você entende dessa ação sobre os homens, assim? Eu volto a te dizer, se ela me influencia no mar, e se o mar é a natureza, o homem é a natureza, né? Independente se ele seja mulher ou não. Onde ela alinha com a mulher é na questão do ciclo menstrual, nesse feminino, né? Sim. Ela tem toda a influência também no homem. Então, muito provavelmente pode ser uma influência mais no sentido da ação, talvez? Sim, acredito. Acredito. Foi até engraçado que recente eu estava conversando, mudando e mantendo, né? Um pouco o foco. Eu estava conversando com um amigo e ele me disse assim: eu adoro o pôr do sol. Eu tenho uma conexão com o sol muito forte. E aí eu estava avaliando, eu falei, porque o seu movimento masculino é muito forte. O sol é o masculino, né? É o fogo, é a força, é a expansão. A gente até agora há pouco, eu e o Guilherme estávamos conversando justamente sobre o Yang, essa questão do quente, do calor, né? Do celeste, do expansivo. E aí quando ele disse, eu falei, porque você está equilibrado com o seu masculino, né? Assim como a mulher, quando ela entra no ciclo, agora mesmo eu recebi há pouco uma mensagem de uma paciente dizendo, meu ciclo novamente está de 28 dias. Eu falei, maravilha, você se alinhou com a sua essência feminina, que é da lua, né? Você está... Então, através da acupuntura que eu atendi, a gente buscou esse equilíbrio dessa essência dela, que é feminina. A mulher, ela tem essência yin, feminina. O homem, o masculino, yang. Então,
Tem as... Guilherme, a lua, como é que a lua age em ti? Diz aí pra gente. Não, eu não percebo essa relação física assim, e não, se você me perguntasse que lua era, eu não saberia sem a Patrícia ter me falado, então eu não costumo prestar muita atenção nisso não. Agora Fala. Enquanto a Patrícia estava falando, ontem foi um dia, inclusive. Quando foi que essa lua começou agora, Patrícia? Pois é, eu tô acessando aqui o calendário lunar para dizer pra vocês, mas se eu não me engano, a virada foi esse final de semana. Ah, tá. Lua crescente. Deixa eu só confirmar aqui a informação e passo para vocês. Enquanto você está procurando aí, por que eu estou perguntando? Porque essa semana eu me senti muito mais proativo, assim, né? Tipo, eu entreguei muito mais do que outros dias que eu não consegui. Me senti mais concentrado, me senti mais... pude entregar mais, assim. Então, por isso que eu tô perguntando, na verdade, meu, parecia meio que sacanagem, mas não, talvez seja isso, entendeu? E eu acho que quando a gente está conectado com o que é melhor da gente, assim como essa sua paciente disse que, né, o ciclo menstrual dela voltando a 28 dias e tal, acredito que exista, assim, essa coisa de alinhamento no ser humano, obviamente, né? E que se ele não tiver sensível o suficiente para sentir e perceber, principalmente perceber, ele acaba meio que coisas importantes passam batidas, coisas importantes no sentido de fazer mais, né, e fazer algumas coisas funcionarem, inclusive alguns insights, por exemplo, que eu andei recebendo, de que me fizeram, putz, isso aqui faz muito sentido e tal. Então tem muito provavelmente interessante isso, muito, muito interessante. Eu tô aqui buscando, né, informação e abrir um calendário lunar, né, então a gente está no ápice da lua crescente, bem no primeiro quarto. Hoje é dia 15, né, então visivelmente, se você olhar para a lua, ela tá no meio, ela tá bem na metadezinha, no primeiro quarto completo, fechado, 50%. Ela tá 50% minguante, 50% clara, assim, né, cheia. Estamos no ápice hoje. Então, a gente tá na crescente e ela iniciou dia 13. Deixa eu aqui. Hoje são 15. Peraí que eu te passo. Quer dizer, então, que a lua está no ápice, quer dizer que você não resistiu ao ápice da lua e por isso que se expressar aqui. Muito bem, muito bem. E a conexão tá forte. Tô percebendo. Isso. Ah, que massa. Muita coisa interessante aqui. Hoje, exatamente às 11h54, iniciamos o ápice da lua crescente. Exatamente, ela começou hoje, dia 15. Estamos iniciando hoje. Tá aí, as ideias sendo latentes, a minha conexão total com ela. Propus para vocês essa conversa de hoje. Ah, que massa. Bom, você falou de acupuntura também, muito provavelmente é uma outra coisa que eu tenho curiosidade, né? Eu nunca tive a oportunidade de saber nada sobre isso, mas eu queria só que você desse uma palhinha rápida. Eu sei que a gente pode, inclusive, fazer isso no outro podcast, caso você queira, não sei, mas... Me dá uma base, assim, qual é a base da acupuntura? Eu sei que tem um monte de agulhinha aí que faz não sei o quê, mas diz pra mim aí, qual é a filosofia da acupuntura? Eu sei que é oriental e tal, mas... Esse é assunto para o próximo podcast, viu? Porque é bem amplo. É bem ampla a explicação da acupuntura. Beleza, então a gente sabe, então a gente pode... Se falando de acupuntura, a gente fala de medicina tradicional chinesa, né? A base dela se chama o Tao. O Tao é o todo. E dentro desse todo nós temos o Yin e o Yang. O Yang é o masculino, o Yin feminino. Dentro do Yang nós temos o Yin. Dentro do Yin nós temos o Yang.
Como a gente falou na anterior, somos um e somos todos. Sim, sim. Massa. Acho que podemos passar. Sim, sim. Galera, então, bom, manda aí comentário pra gente, fiquem à vontade. Guilherme também pode ficar à vontade para fechar o episódio. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Até, beijo.